A paz do Senhor a todos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para esse dedinho de prosa sobre a palavra de Deus, sobre a vida com Deus, o relacionamento com Deus. É uma alegria sempre poder compartilhar com vocês desta palavra, né? Permitir que o Senhor edifique a nossa vida. A Bíblia vai dizer que conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, né? E também vai dizer que o meu povo tem sido destruído porque falta conhecimento. Mas nós estamos aqui para conhecer mais de Deus, para permitirmos que Ele transforme, Ele mude as nossas vidas e faça em nós e através de nós aquilo que é a vontade dEle. Então que nós possamos, nesse instante, parar um pouco para pensar a vida de Deus nas nossas vidas. Que seja um momento edificante para nós. Um momento de mergulharmos um pouco na palavra. É um dedo de prosa, mas que esse dedo de prosa possa tocar na tua vida, edifique a tua vida. Que você possa estar com o coração aberto. Sempre que eu vou ler a Bíblia, eu vou ter um encontro com Deus na palavra, ou na oração, na minha devocional. A primeira coisa que eu falo para Deus é que eu não quero ir pronto. Eu abro o texto porque a gente lê muito a Bíblia, graças a Deus, então a gente já conhece muitos textos. Às vezes você abre o texto e corre o risco de falar assim, esse texto eu já sei, tudo que Deus quer me falar. Então, para não correr esse risco, sempre que eu abro a palavra, que eu inicio a minha devocional, o meu momento, o meu encontro com Deus, através da devocional, a primeira coisa que eu digo é assim, Senhor, eu não quero saber de nada. Eu não quero conceitos pré-estabelecidos, eu não quero compreensões pré-estabelecidas. Eu quero provar de Ti, dessa novidade de estar com o Senhor agora, nesse texto, nessa oração. Que o Senhor ministre aquilo que o Senhor quiser. Não é o que está na minha cabeça, não é o que é estipulado e estimado por mim. Então que você possa adotar essa tática. Sempre que você for ao encontro de Deus, desarme. Se esvazie e permita que Deus fale com você. Da forma que Ele quer, da forma que Ele pretende. Né? Então, nesse momento eu queria que você fizesse isso. O texto que nós vamos meditar está lá em João 4. É um texto muito conhecido, muito conhecido. O 23, principalmente. E eu quero trabalhar com vocês essa concepção do versículo 23. Diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Muita gente persegue isso. O desejo do coração do ser humano é ser o verdadeiro adorador. Mas, não sei se vocês já ouviram um ditado, uma citação que fala assim, o nosso grande problema é que muitas vezes nós fazemos as coisas certas pelas motivações erradas. Esse é o grande problema do caminhar com Deus. É por isso que Deus precisa ser aquele que está conosco em todos os momentos e nós precisamos nos abrir à voz de Deus através do Espírito Santo para que nós possamos entender a cada momento a vontade de Deus, o que Ele tem para nós. A vontade é dEle. Nós somos servos. Por isso que eu quero pensar com vocês nesse instante. Porque todo mundo quer ser adorador. E a primeira coisa que a gente às vezes erra é achar que adorador é adoração, aquilo que se expressa na fala. E adorar é falar. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Eu quero adorar o Senhor com hino. Eu quero adorar o Senhor. Vamos entender um pouco porque esse texto está dentro de uma história toda. Não é? Ele está dentro de uma história. Então nós precisamos entender o que é ser adorador dentro desse contexto do capítulo 4. Porque eu não posso pegar o capítulo 4 e ler só o versículo 23 e esquecer que existem 22 antes e pelo menos o capítulo 4 mesmo ele termina no versículo 54.
Então nós temos alguns versículos antes e muitos versículos depois. Então, e outros capítulos antes e depois. Mas vamos só entender um pouquinho de forma bem resumida, mas que edifique as nossas vidas dentro desse texto. Esse texto, no capítulo 4, do 1 até o 30, fala sobre a mulher samaritana, um encontro que Jesus tem com uma mulher samaritana. Jesus estava voltando para a Galileia e ele tinha que passar por Samaria e ele passa por uma cidade chamada Sicar. Meio-dia, Jesus senta junto de um poço e fica esperando os discípulos que vão comprar comida na cidade. E quando Jesus está sentado, chega uma mulher para pegar água meio-dia. E todo mundo sabe, e essa história é contada e recontada, que aquela mulher tem uma vida duvidosa, não é? E por isso que ela ia meio-dia buscar água, para não se encontrar com as outras mulheres, ou porque as outras mulheres não queriam estar com ela ali, não é? No mesmo momento. Então as mulheres iam buscar geralmente água ou pela manhã cedo ou à tarde. Então nesses dois momentos, para não cruzar com as mulheres da cidade, ela não ia. Ela ia meio-dia. Aí Jesus, quando ela chega, Jesus fala assim, me dê de beber. E aquela mulher responde de forma grosseira a Jesus. Ela diz assim, como podes tu, judeu, me pedir água, eu, mulher samaritana? É interessante. Eu gosto sempre de dividir, eu tenho conversado com a igreja sobre esse texto, em 3 pontos, não é? O primeiro é esse, o diálogo de Jesus com aquela mulher. O segundo é o lugar da adoração. E o terceiro é o seu verdadeiro adorador. E Jesus, ele vai conversar com aquela mulher. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus conosco. E aquela mulher chega e fala para ele, como podes tu, judeu, pedir água a mim, mulher samaritana? E os irmãos sabem que aqui existe uma questão de gênero, homem e mulher, porque Jesus, homem, não poderia estar conversando com a mulher. Dentro dessa questão do gênero, pode ter uma questão moral. Ela fala assim, ela já sabe que a vida dela é duvidosa, então todo homem que a conhece chega perto dela para usufruir daquilo que ela tinha para dar. Não é assim? É uma questão religiosa, é uma questão... Porque os samaritanos têm uma forma de culto, os judeus têm outra forma de culto, cultuam em lugares diferentes, a gente vai ver depois no texto. Mas uma questão de raça. O texto vai dizer que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Um amaldiçoava o outro. Era recíproco. Não é? Então, assim, Jesus chega para conversar com a mulher dentro de uma condição totalmente adversa, os dois. Mas Jesus chega para conversar com ela. E mesmo a mulher não o tratando bem, Jesus, ele tem no seu coração a maturidade, a humildade gerada pelo amor de Deus nele e o amor de Deus através dele, que ele para conversar com aquela mulher. E ele fala da água da vida. E aquela mulher, ela deseja essa água da vida, apesar de não saber que água era essa. E Jesus vai explicando que ele é a água da vida. E aí quando ela não entende, Jesus fala, não é? A parte do texto que a gente conhece, né, e é o ápice da história, quando ele fala assim, vá lá e chama teu marido. E a mulher fala, eu não tenho um marido. E Jesus fala assim, disseste bem, tu tiveste 5 que agora tem, não é teu. E a mulher fala assim, vejo que tu és profeta. Aí a preocupação da mulher, quando ela começa a compreender que Jesus é profeta, vem a segunda parte, não é, da colocação que eu quero fazer no texto. Ela percebe que Jesus é profeta, não Deus, mas profeta, porque ela vê que Jesus tem um dom especial, porque Jesus fala coisa dela que Jesus não sabia. E ela fala assim, tu és profeta. Então, diante de um profeta, de um homem que fala as coisas de Deus, que falou da vida dela, ela se preocupa com aquilo que muitos crentes estão preocupados hoje. Ela se preocupa em dizer assim, olha, vocês judeus, vocês adoram em Jerusalém e nós adoramos aqui no monte. Me diga onde é o lugar da adoração. A preocupação dela não é estar com o profeta. A preocupação dela é saber o lugar da adoração. E o lugar da adoração não é só uma questão espacial. Não é um lugar, um espaço
somente. O lugar da adoração é também a forma de adoração. O lugar da adoração é como eu faço para adorar. A preocupação dela era como ela poderia agir para adorar. O que é que eu posso fazer? É o que às vezes nós fazemos muitas vezes isso hoje. O que é que eu posso fazer para tocar o coração de Deus? Pastor, isso é errado? Não é errado quando a motivação é certa. Mas muitos de nós queremos tocar o coração de Deus para que Deus possa nos dar aquilo que a gente quer. Por isso que a gente ora com fé. A gente já fala assim, Senhor, eu vou orar com fé. Para ver se a gente consegue pular a vontade de Deus e Ele nos dê aquilo que a gente quer. Por isso que a gente gosta de fazer coisas para Deus. Por isso que a gente gosta de nos sacrificar, fazer coisas complicadas para que Deus possa olhar e, irmãos, vamos ser sinceros, e ficar constrangidos e nos abençoar. Constrangido e nos abençoar. Então, era isso que essa mulher queria saber. O que é que eu posso fazer para chegar a Deus? E o grande erro dessa prática é porque ele traz frustração, ansiedade. Porque ao mesmo tempo que você age dessa forma, o teu ser te diz que tu está errado. Ao mesmo tempo que você age dessa forma, essa ação não gera paz ao teu coração. Isso não gera paz ao coração. Esse é o grande problema da gente partir para um relacionamento com Deus da forma que a gente entende. De desejar fazer movimentos para que Deus veja como eu estou sendo bom. Não tem nada que eu possa fazer para tocar o coração de Deus. Na Bíblia tem um texto, lá em Salmo, que vai dizer assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. As pessoas acham que isso é uma lista daquilo que nós precisamos fazer para estar na presença de Deus. Não, queridos. Isso é uma lista para mostrar que ninguém pode estar na presença de Deus, porque ninguém é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ninguém faz isso. Tudo. Eu posso fazer alguma dessas partes. E às vezes, por fazer algumas, julgo outros que não fazem. Mas tudo bem. Então, quem pode estar diante do Senhor? Ninguém. Não tem nada que eu possa fazer. Eu fazer de mim mesmo. Essa que é a grande questão. Não é que eu não deva fazer. É fazer de mim mesmo. Ela está perguntando a Jesus, eu corro para Gerezim, para o monte, ou eu corro para Jerusalém? Aí Jesus vai dizer para ela aquela terceira parte, que nós vamos colocar aqui. Nem em Jerusalém, nem no monte. O adorador não é o lugar da adoração que faz o adorador. Não é o lugar que faz, é o adorador que faz o lugar, não o lugar que faz o adorador. Deu para entender? Hoje nós fazemos as coisas para mostrar que somos adoradores e Deus não se alegra nisso. Ele se alegra quando eu entrego a minha vida a Ele, quando eu dedico a minha vida a Ele, quando eu sou humilde diante dEle, como Jesus foi humilde diante da mulher. Amou aquela mulher acima de todas as coisas, não se preocupou com as falas da mulher, mas ele olhou para aquela mulher como alvo da sua missão e trabalhou para que aquela mulher fosse edificada. Jesus se fez entender àquela mulher a mensagem da cruz, a mensagem de amor. Jesus se fez entender. É isso que é ser verdadeiro adorador. No texto aqui, é isso que Jesus está nos ensinando. Ele vai dizer assim, olha, o verdadeiro adorador não tem lugar. Ele é. Estar nele. Adorador é quando o Pai está. Adorador é a expressão daquele que é tomado por Deus, que faz a vontade de Deus. Adoração é uma vida, é uma vivência, é uma existência em Deus. Não tem como eu fazer algo de mim mesmo para agradar o coração de Deus. E infelizmente, irmãos,
Muitos têm procurado fazer coisas para tocar o coração de Deus. Eu vou para a igreja para tocar o coração de Deus. Eu vou ler a Bíblia para tocar o coração de Deus. Eu vou orar de joelho para tocar o coração de Deus. Eu vou jejuar para tocar o coração de Deus. Eu vou dar esmola, fazer caridade para tocar o coração de Deus. Irmãos, Jesus nos ensina que não são as coisas, é a atitude do adorador que toca o coração de Deus. Eu me aproximo de Deus quando eu sou, como Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, olha, vivo confiadamente em Jesus, que morreu por mim. É isso que é ser adorador. Quando a minha vida está centrada em Deus. Aí, Jesus vai dizer uma coisa interessante, que pouco de nós lemos e colocamos em prática, que é: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Adorar em espírito e em verdade. Não é no eu e na mentira. Espírito é de dentro, daqui. Não é do intelecto. Não é algo que eu penso a respeito de Deus. Não é algo que eu faça, que eu organize, que eu monte uma estratégia, que eu elabore conceitos. Não. Em espírito é ser tomado de dentro do coração. E de verdade. Não é para que ninguém veja. Não é para agradar pastor, não é para agradar irmão, não é para agradar familiar, não é para agradar ninguém. É de verdade, é algo que eu sinto em meu coração. Quantos crentes não sentem no seu coração a presença de Deus? Quantos crentes fingem sentir a presença de Deus? Muitos crentes nem sabem quem Ele é. Infelizmente, queridos. Eu estou com uma série de estudos que eu estou organizando aí, uma série de textos que fala assim: Deus, o desconhecido que habita em mim. Esperem, brevemente eu vou começar essa série. Porque é muito interessante que tem muito crente que não conhece a Deus. Leia esse texto, se auto-intitulam, se autodetermina adorador e seguem as suas vidas vazias, achando que fazer coisas agrada o coração de Deus. E como eu disse, vou repetir para a gente concluir. O grande problema é que a gente só faz a manutenção, a perpetuação de um vazio existencial que a gente está carregando, que está insuportável. Pensa nisso. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses o Pai procura. O verdadeiro adorador é aquele que Deus fica o tempo todo. Cadê? Cadê ele? Está ali, ó, seguindo. Você não corre atrás de Deus. Deus está com você. Você não precisa fazer nada para agradar o coração de Deus, porque você, a sua vida já agrada a Deus. Que nós possamos entender esse nível de relacionamento com Deus e que nós possamos viver isso e correr e lutar para isso e perseverar nisso. Como eu gosto daquela palavra da Bíblia, buscar isso de forma diligente. Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. E como um professor me disse uma vez, que a graça de Cristo seja a sua graça, manifestada em você e através de você. Deus abençoe.